Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós hoje vamos iniciar falando sobre impactos ambientais. Impactos ambientais ainda se trata de programa da ecologia, tá ok? Vamos adiante. Vamos começar. O que é um impacto ambiental ao pé da letra? Qual o conceito que eu posso dar para um impacto ambiental? É qualquer modificação que o ambiente sofra sob a ação humana. Por exemplo, a construção de uma estrada, ela ocorre por ação humana. E essa estrada ela vai passar dentro de um ambiente natural, vai passar dentro de uma floresta. Então, essa construção da estrada causa impacto ambiental. Os impactos ambientais eles podem ser positivos e podem ser negativos. Como assim que ele vai ser positivo, professor? Se ele vai sempre trazer o bem para a humanidade, aliás, trazer o mal para a humanidade, não pensem só em humanidade, não pensem só em seres humanos. Não pensem só na nossa sociedade, não. Pensa nas comunidades naturais como um todo. De repente, vamos pensar no bem, impacto positivo. Se algum local natural pegou fogo de forma natural e nós fomos lá e reflorestamos aquele ambiente, propiciamos uma volta ao ambiente natural, esse é um impacto positivo. Então, não é sempre que o ser humano vai estar atuando de forma negativa nos ambientes naturais, ok? Apesar de que a maior parte dos impactos, eles ocorrem de forma antrópica, ser humano, e negativa. Ok? Aí vocês estão vendo aí a nossa Terra se superaquecendo. Então, isso é o aquecimento global provocado por um excesso de gases na nossa atmosfera. Gases como o dióxido de carbono e o metano. Vamos lá. Bom, impactos ambientais. Quais são? Poluição provocada pela queima de combustíveis fósseis, poluição provocada pelas nossas indústrias, e esses impactos eles continuam. A destruição de um habitat natural. Vocês estão vendo aqui um infográfico aí embaixo, e lá em Bonito, de repente a água que é cristalina, Bonito lá no Mato Grosso do Sul, a água que é cristalina dos rios, em sua maior parte, elas começaram a ficar escuras. Então, por que será que aquilo ali estava acontecendo? E eles perceberam que era pela utilização de agroquímicos, de agrotóxicos, que eram utilizados pelas plantações às margens dos rios, lá próximo a Bonito. Ok? Então, o habitat natural está sendo destruído. O habitat dos peixes, o habitat dos répteis, anfíbios, enfim, de uma forma geral, está sendo destruído. Isso é um impacto ambiental. Só para lembrar quem é que está provocando a poluição, quem é que está provocando o escurecimento da água desse rio, é o ser humano. Redução do número de indivíduos de espécies silvestres. Isso é um caso de impacto ambiental, mais um caso de impacto ambiental. E, consequentemente, a extinção de espécies. Impacto ambiental também. Vamos adiante. Então tá, qualquer alteração que seja química, física, biológica, ou provoca um impacto ambiental. Aí nós chegamos no ambiente e de repente o ambiente estava muito bem em todas as suas teias, funcionando maravilhosamente bem, mas nós provocamos mudança e de repente
esse ambiente foi degradado, sumiu e nada mais tinha por ali. Ação antrópica. Isso aí pode ser o inverso? Pode. Em um ambiente que antes a população, a comunidade, não tinha um pensamento sustentável, havia prejuízo para o ambiente. Mas, posteriormente, a sociedade, a comunidade, ela começou a tentar neutralizar todas aquelas ações que estavam prejudicando, deteriorando o ambiente. E aí, de repente, o ambiente natural volta às suas conformidades. Ok? Vocês vejam aí o infográfico embaixo, falando sobre isso que eu descrevi para vocês. Vamos adiante. Alguns conceitos necessários à interpretação de impactos ambientais. Professor, por que o senhor está falando de impactos ambientais? Na nossa provinha do Enem, é muito comum falar sobre poluição, falar sobre impactos ambientais, falar sobre degradação de ambiente, falar sobre desmatamento. Então, essas ocorrências todas são relacionadas a impactos ambientais. Por exemplo, ilha de calor ou ilhas de calor. O que acontece no verão? Nas cidades, as temperaturas aumentam, tá? Elevação da temperatura. Isso nas cidades. O que nós chamamos isso aí? Ilhas de calor. Provocado por quê? O calor que deveria se dissipar, ele não dissipa, ele permanece naquele ambiente, superaquecendo aquele ambiente. Lembra, geralmente em zonas urbanas. Inversão térmica é outro termo bem comum. Professor de geografia também falará para vocês sobre ilhas de calor, também falará sobre inversão térmica. Tá? Não deem pouca importância não para isso. Considerem também. Então, inversão térmica, o que é? É a dificuldade de dispersão do ar frio. Tá? O ar frio, ele não dispersa, a poluição que está nesse ambiente, ela permanece e a população enfrenta uma concentração muito alta de poluentes. Deveria dispersar toda essa poluição, mas não acontece, porque o ar frio fica retido aqui embaixo, junto de nós. Eutrofização é um excesso de nutrientes que ocorre na água. Esse excesso de nutrientes faz com que a concentração de oxigênio diminua. Se não houver oxigênio, não há respiração aeróbica. Chuvas ácidas é uma alta concentração de gases que geralmente são liberados pelas indústrias ou então pela queima de combustíveis fósseis. Enfim, o ar altamente poluído com esses gases, ele precipita junto com a chuva e mata a vegetação, mata os seres que vivem, os animais que vivem nessa região. Aquecimento global. Aquecimento global nós já falamos e vamos continuar falando ao longo de toda essa parte de ecologia. Aquecimento global é o aumento na Terra da sua temperatura, provocado principalmente pelos gases dióxido de carbono e metano, dentre outros gases que nós já falamos em aula anterior. Biomagnificação. Que é isso? É o acúmulo de substâncias químicas ao longo dos níveis tróficos. Tá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Esses seres participantes
da nossa cadeia alimentar, eles vão acumulando matéria química, substâncias químicas. Às vezes, essa substância química, ela provoca, nos animais, provoca até cânceres. Por último, aqui a maré negra. É quando ocorre um derramamento de petróleo nas águas dos nossos oceanos. Ok? E isso é bastante prejudicial aos seres que ali vivem. Então, não esqueçam desses conceitos. Fiquem sempre atentos a eles. Vamos adiante. Tudo bem? Estão entendendo? Vamos lá. Agora, nós vamos tratar das questões que vocês têm lá na coleção do Aprova Enem que vocês receberam do governo do estado do Acre, da nossa Secretaria de Educação. Eu estou tratando, ao longo dessas aulas, estou tratando das questões. Se vocês pegarem aí a apostila de vocês, vocês vão ver que eu estou fazendo questão por questão. Eu não estou fazendo na ordem em que está no livro, na apostila, tá? Estou fazendo numa ordem aleatória, mas eu estou fazendo todas as questões com vocês. Vamos lá, então. Essa aqui é a questão 6, que nós retiramos lá da página 30. Diz o seguinte: as atividades agropecuária e madeireira são os principais fatores antrópicos que geram fragmentação de habitats. Uma floresta, ela é partida ao meio. Esse processo separa populações de algumas espécies e aumenta o risco de elas serem extintas. Elas ficam mais suscetíveis, elas ficam mais vulneráveis a fatores externos a essa floresta. Uma das medidas que podem reduzir os efeitos da fragmentação de habitats ou de habitat diz aqui, a formação de corredores ecológicos, estabelecendo o fluxo gênico entre subpopulações isoladas. Se eu tinha uma floresta e eu parti essa floresta, ao meio, os indivíduos que estão de um lado e de outro, eles não entrarão mais em contato. Então, a carga genética dos lados, ela diminuirá. Com o passar de muito tempo, ou de algum tempo, essa diversidade biológica, essa diversidade gênica, ela trará prejuízo à população. Ok? Então, Então, se for construído no corredor ecológico, haverá ainda o fluxo gênico das populações. Letra B. Vamos ver, essa aí aparentemente está correta. Eu já dei a resposta aí para vocês, mas vamos ver as outras. A introdução de espécies exóticas mais adaptadas em substituição às espécies que serão extintas. Espécies exóticas, geralmente, elas trarão problemas ao ambiente, tá? Porque vai faltar predador e essas espécies depois tornarão-se ruins para esse ambiente, tá? Elas vão se tornar uma praga para esse ambiente. Letra C. Ampliação de multas mais rigorosas a agricultores e pecuaristas que realizarem a fragmentação. Não, nós estamos trabalhando no ambiente natural. Deixa essa parte mais de governo, mais legislativa para um outro momento. Não é esse o que a questão está trabalhando com vocês. Letra D. O desenvolvimento de políticas públicas que proíbam as atividades agropecuária e madeireira. Proibir a agropecuária é a gente pensar que daqui a pouco vai faltar alimento para nós. Então, essa aí também não. Letra E. A contratação de fiscais do IBAMA. Já falei para vocês. Deixa essa parte da legislação para outro momento. Resposta correta, então, aí é a letra A. Tá? Para manter ou para impedir a extinção das espécies, mantém um corredor ecológico. Deixa uma parte da mata ligando um grupo do outro.
Vamos adiante. Essa questão aqui é a questão 9, lá na página 31, e aqui está um ambiente lá inteiro, no primeiro quadrinho aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aqui o primeiro quadrinho. E aí, no segundo momento, ele foi fragmentado. Isso aqui forma algo chamado... vou para cá. A borda deles começa a diminuir a diversidade. Tá ok? A diversidade vai diminuindo até que nós vamos ter 1, 2, 3 ilhinhas, e essas ilhas vão diminuindo cada vez mais. E a diversidade aqui dentro vai se tornando cada vez menor. Então vamos lá. Uma área de preservação ambiental será cortada por uma rodovia. Já até dei um exemplo desse tipo para vocês ainda há pouco. O que a dividirá em 2 fragmentos de área aproximadamente igual. O perímetro dos 2 fragmentos somados será maior que o da área de preservação antes da obra. Quer dizer, a borda vai ser maior. O contato dele com o ambiente que não é natural vai ser maior. Então, o que será que isso aí vai determinar imediatamente? O aumento do efeito de borda, essa borda que eu estou colocando para vocês, ali, ó, aqui no maior eu tinha essa borda. Aqui na fragmentação já eu tenho uma borda maior. Eu tenho isso aqui dividido, né? Então uma borda bem maior. O perímetro então vai aumentando de borda. E isso vai provocando diminuição da quantidade de espécies. Ok? Então, aumento do efeito de borda é mais evidente. Mas vamos lá. A seca nos rios próximos à região não descreve nenhum rio na questão. Letra C. O aumento do número de espécies, pelo contrário, a diminuição do número de espécies. Letra D. A formação de novas espécies, também não. As espécies vão ser extintas. Letra E. A extinção de espécies exóticas não está trabalhando ou tratando espécies exóticas na questão. Ok? Então, resposta correta, letra A, de novo. O aumento do efeito de borda. Consequentemente, diminuição das espécies, diminuição da biodiversidade. Vamos para mais uma, para a gente fechar essa aula de hoje. Então, lá na página 62, questão 22. Mudei de livro, pessoal. Na coleção de vocês, tem 2 livrinhos verdes. Esses livrinhos são da terceira série, são de um pré-ENEM mesmo, tá? Todos são, mas esses aí são para a terceira série. Então diz assim: as plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono, sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. Opa, peraí, como é que é isso? Está ali o dióxido de carbono, que está na atmosfera, que está aumentando o efeito estufa, provocando o aquecimento global. Lembra que ele é um dos principais. Que reage com a água que a planta absorveu do solo, pelas raízes. E essa reação, com a participação da energia da luz, com o pigmento fotossintetizante que tem nessa folha, vai produzir a glicose, a matéria orgânica, e vai liberar oxigênio para a atmosfera. Bom, pessoal, as plantas sequestraram o carbono, ok? Isso aqui que ela fez é sequestro de carbono. Diminui o excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é bom, que diminui o aquecimento global. Então tá, o sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Reciclando papel,
não tem relação. Ok? Mantendo intactas as florestas nativas, quanto mais florestas nativas nós tivermos, mais taxa fotossintética nós vamos ter. Ok? Isso é bom, hein? Fazendo o replantio das áreas degradadas, bom, se tu fizer o replantio, significa que antes tu desmatou. Evitando a queima de madeira e de áreas de floresta, vai ter um excesso de dióxido de carbono. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos, a resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. Nossos referenciais, eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.